Virando a página, uma reportagem do jornal O Globo informa que o Ministério Público do Rio de Janeiro apura a suspeita da existência de um balcão de negócios na Prefeitura do Rio de Janeiro para liberação de verbas a empresas mediante pagamento de propina. A denúncia surgiu na colaboração premiada do doleiro Sérgio Mizai, preso no ano passado. A delação aponta o empresário Rafael Alves, irmão do presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, como o operador do esquema. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, também é investigado. Ontem, Crivella anunciou pelo Twitter que o sistema de comunicação da prefeitura vai ignorar todos os pedidos de repórteres do Globo. Ainda na esteira de boicote aos jornais, o Globo também informa que a decisão do presidente Jair Bolsonaro de desfazer as assinaturas da Folha de São Paulo deve ser barrada no Tribunal de Contas da União. Os ministros do TCU devem conceder uma medida cautelar para suspender a decisão. Fala, Josias. Olha, essa investigação contra o prefeito Marcelo Crivella, ela segue o manual. Tem uma delação, o delator informa que existe na prefeitura um balcão de negócios para liberar verbas para empresas em troca de propinas. Essa delação foi devidamente homologada pela Justiça, tem ali um depoimento de um doleiro, traz nomes, sobrenomes, quer dizer, tudo dentro do manual. A única coisa que foge ao manual, ou por outra, também está dentro do manual, se considerarmos o comportamento usual dos políticos, é a reação do Crivella. O Crivella se comporta como se o prefeito não devesse nada a ninguém, muito menos explicações. Então ele diz, não, eu vou ignorar o Globo, que foi o autor da reportagem. Ocorre que ignorar o Globo não apaga as acusações que estão lá na delação homologada, devidamente referendada pela Justiça. É preciso que o prefeito se convença de que ele não deve explicações ao Globo ou a qualquer outro veículo de comunicação. Ele deve explicações à população do Rio de Janeiro, às pessoas que votaram nele e também às pessoas que não votaram nele. Está virando moda agora. Então, o presidente da República não gosta de um jornal, que é a Folha de São Paulo, aí retira o jornal arbitrariamente de uma licitação. Tem uma licitação, inclui a aquisição ali de notícias, inclui todos os veículos de comunicação e exclui um dos principais veículos de comunicação do país, porque simplesmente o presidente acha que não deve obediência ao princípio da impessoalidade que está previsto na Constituição. Não gosta do jornal e vai tirando assim e acha que fica por isso mesmo. Do mesmo modo, o prefeito, diante de uma denúncia tão grave como essa, ele acha que não deve dar explicações, simplesmente diz que vai ignorar o jornal e fica o munícipe do Rio de Janeiro convivendo com um prefeito que não se explica diante de uma acusação tão grave como essa. Então, o que resta aqui é torcer e cobrar do judiciário brasileiro e dos investigadores, Ministério Público, Polícia, que levem esse caso às últimas consequências e que o prefeito seja submetido a punições devidas. Porque não dá, num ambiente como o brasileiro, depois de tudo o que o Brasil passou, o prefeito se comportar como se nada tivesse sido descoberto sob a administração dele. Deve, sim, explicações, não ao jornal, como disse, mas à população do Rio de Janeiro. Constantino. Quanto ao escândalo em si, de venda de propinas, de balcão de negócios ilegais e tudo, isso é, infelizmente, o default de muitas prefeituras, governos estaduais e governo federal no Brasil ao longo das últimas décadas, né? Então não seria realmente nada surpreendente, mas tem que averiguar, tem que apurar, por enquanto tem a delação, tem que ir atrás de provas e evidências, é óbvio, né? Quanto à reação do Crivella, né, e aí também concordo que é o de sempre e tem virado mais moda ainda, né, atacar o mensageiro. Veja, eu nunca neguei aqui a premissa, que eu provavelmente discordo dos meus colegas, de que há uma má vontade muito grande de boa parte da imprensa em relação a certos políticos tidos como de direita. É muita forçação de barra chamar a Crivella de direita, até mesmo o Bolsonaro há muitas dúvidas, mas o ponto é o seguinte: não acho que seja questionável que exista uma torcida do contra em boa parte do jornalismo em relação à postura do governo do Crivella e do governo Bolsonaro em âmbito federal.
Então, eu acho que a abordagem é muito distinta daquela que seria se fosse um governo mais progressista, mais à esquerda. Aliás, a antipatia que o próprio Globo tem em relação ao Crivella é exposta desde sempre e todo mundo percebe. O que não quer dizer que isso possa ser usado como pretexto por governantes para tentar, de alguma forma, impedir o trabalho da imprensa e calar o jornalista. Porque mesmo essa imprensa, essa mídia mainstream, com todo o seu viés ideológico, é ela quem faz o trabalho jornalístico que tanto incomoda todos os governantes. É ela que tem furos de reportagem que expõe, muitas vezes, falcatruas, que joga luz sobre aquilo que esses governantes poderosos adorariam manter às sombras. Então, isso é inegável também. Então, o lado de existir o viés e a má vontade, e até a torcida do contra em relação a esses governantes, faz com que eles usem isso como pretexto para se blindar de notícias incômodas e querem, então, um trabalho só de sites chapa branca, né, bajuladores. Isso não dá, isso não é admissível. Veja que hoje nós temos, em relação à questão da Folha com o presidente, nós temos a publicação de uma resposta do próprio secretário de Comunicação Social da presidência, o Fábio Weingarten, na própria Folha, chamando o editorial de infame e adjetivando um monte de coisa, de leviano, de torpe e tudo mais. Quer dizer, a Folha tem um viés progressista. Para mim, isso é inegável. Ela não morre de amores, para dizer o mínimo, em relação ao governo Bolsonaro. Ela adoraria ver o Bolsonaro fora do governo. Agora, é ela que vai lá e publica, mal ou bem, uma resposta, e isso trai, inclusive, o discurso do governo e de bolsonaristas de que a imprensa, a mídia mainstream não serve mais para nada e não influencia mais ninguém, que só as redes sociais que importam. Por que eles estão tão preocupados, então, de responder lá, naquele veículo, naquele canal? É óbvio que eles sabem que alguma influência ainda exerce. E é óbvio que eles sabem que ainda tem algum tipo de respeito que esses sites, chapa branca, bajuladores, bolsonaristas, não possuem, não desfrutam, porque só rezam a cartilha pregando para convertidos. É óbvio. E os jornais, com todos os defeitos que eu já apontei, mal ou bem têm algum grau de pluralidade, um público muito mais abrangente e moderado. Então, tudo isso está muito errado. Em relação às investigações, elas precisam continuar. Se tiver crime, tem que ser punido. Em relação à reação desses governantes atacando a imprensa, isso dá certo politicamente falando, jogando para a plateia, até para a eleição. Mas não vai apagar a denúncia em si e o povo tem direito de exigir explicações. Fala, Vera. Eu vou me abster da questão da investigação contra o Crivella, acho que é uma investigação que está no início, vai ser aí ainda alvo de outras reportagens. Eu vou me ater a essa questão da imprensa, porque isso é sério, isso é grave e isso diz respeito ao nosso futuro, ao futuro da democracia no Brasil. São 5 os princípios que regem a administração pública segundo a Constituição, estão consignados no artigo 37 da Constituição brasileira. São eles os princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade e da eficiência. Essas decisões, ambas as decisões, tanto a do Jair Bolsonaro de excluir a Folha de São Paulo de um pregão público e dizer que vai retaliar os seus anunciantes privados, que vai propor boicote a empresas privadas que anunciarem num jornal que é privado, e do prefeito Marcelo Crivella, dizendo que o seu governo não atende mais nenhum dos órgãos do Grupo Globo, sendo que é o maior jornal do estado e da cidade, a maior TV do Brasil, ambos com circulação auditada, portanto, aferida pelos órgãos que fazem esse tipo de auditagem. Essas duas decisões, elas ferem um a um todos os princípios que regem a administração pública. Portanto, são inconstitucionais essas decisões. Portanto, elas devem ser alvo de repúdio, sem nenhum mas, sem nenhuma tergiversação, sem nenhum tipo de ponderação por parte de todo aquele que é democrata. Seja ele jornalista, seja ele comentarista, seja ele ministro do Tribunal de Contas, seja ele deputado, senador, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro de Estado, engenheiro, médico, bolsominion, petista, qualquer um tem de se insurgir contra essa palhaçada, porque é a Constituição que está em jogo, é o direito da sociedade de ser informada, o dinheiro não é do Bolsonaro, o Crivella não é dono da prefeitura para decidir a quem ele vai prestar contas, isso não existe em nenhum país minimamente sério.
Se qualquer eleitor de qualquer político condescender com a ideia de que o seu eleito pode discricionariamente decidir a quem ele vai prestar informações e a quem ele não vai prestar, ele está chancelando a sua própria falta de capacidade de receber informações. Ele está dizendo, me dê menos informações porque eu sou um idiota e eu mereço isso. Como eu acho que o povo brasileiro não é idiota e não vai aceitar ser feito de idiota, está na hora de dizer um não rotundo a esse tipo de prática, porque ela não pode, sob hipótese alguma, virar praxe no Brasil.